começar. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa noite, por estarmos reunidos aqui. Nós pedimos a sua graça para que nós possamos avançar um pouco mais na compreensão da verdade do Evangelho, no conhecimento de Ti. Senhor, que o Teu nome seja santificado nesse lugar, que principalmente seja santificado nos nossos corações, que Tu seja exclusivo em nós, para nós e sobre nós, Senhor. Que Tu seja tudo para nós, que o nosso coração possa ser constrangido pela grandeza do Seu amor e que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Teu Filho, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Na aula passada a gente teve uma aula um pouco mais densa, né? A gente viu um pouco mais a teoria ali da Trindade, da onde que veio, quem foi que cunhou, né? Mais ou menos o contexto. Então é algo que é bastante complexo, né? Como eu falei na aula passada, falar sobre Deus tem que ser complexo, né? Porque Deus ele é infinito. Deus ele é algo que não cabe dentro das categorias da nossa lógica humana. Porém, existem coisas que ele deu a conhecer, que ele deu de si mesmo para que a gente entenda, para que a gente conheça. Embora a gente não possa conhecer Deus exaustivamente, que é um conhecimento completo de Deus, né? Esmiuçar tudo que ele é e tudo que ele é capaz de fazer, mas a gente pode ter um conhecimento verdadeiro sobre quem ele é, embora não completo, né? Tudo que a gente olha para Deus transcende em alguma medida. Por exemplo, a gente pode falar do amor de Deus, mas você vai perceber que na medida que você for avançando, vai chegar a um ponto que vai transcender a sua razão. A gente pode falar do Deus Todo-Poderoso, mas você vai, na medida que você for avançar, você vai começar a vislumbrar algo que vai começando a ficar infinito, vai começando a chegar em pontos que a sua mente racional e a sua lógica não alcançam. Então, a gente costuma dizer na teologia que a gente não é capaz de conhecer Deus exaustivamente, mas a gente pode conhecê-lo verdadeiramente. Como a gente viu que tudo aquilo que Deus dá de conhecer é um convite para que a gente experimente, não somente argumente sobre Ele. Deus não dá um conhecimento jornalístico sobre quem Ele é, mas Ele dá um conhecimento participativo. Todo conhecimento de Deus é participativo, é um chamado para participar de quem Ele é. E a gente viu isso, por exemplo, nos Salmos, né? Davi falando, para onde irei eu? Se eu for ao abismo, lá tu estás. Se eu for subir à alvorada, lá tu estás. Davi está falando sobre a onipresença de Deus, né? Só que ele está falando a onipresença a respeito da experiência vivida dele. Então percebe como Davi está argumentando sobre Deus a partir da sua experiência de vida. E é justamente porque esse Deus que se deu a conhecer é um Deus que nos chama a participar do conhecimento dele. Em tudo que ele se revela, a gente pode conhecê-lo verdadeiramente. E a gente viu um pouco, a gente não vai retornar na aula passada, mas eu acredito que deu para entender, né, que Deus, quando a gente fala que ele é um, não é no mesmo sentido de que ele é três, que ele é três pessoas distintas que subsistem numa única substância divina. Deu para entender isso aqui? Isso aqui ficou claro? Porque tem gente que fala bem assim, Deus é uma comunidade tão perfeita, é uma comunhão tão perfeita que ele se torna um. Não, isso é triteísmo. Deus não é três pessoas distintas que têm uma comunhão tão perfeita que ele se torna um só. Não, Deus é um só que subsiste em três pessoas. Se a gente afirma isso, a gente está recorrendo a um triteísmo, a um politeísmo. Deus é uma única substância divina que existe na comunhão de três pessoas. E não três pessoas que se relacionam de forma tão perfeita que se tornam um. Deus ele não tem partes. Ele não tem partes como nós temos. Deus ele é um só, ele é um único Deus. E a gente viu que esse Deus ele se relaciona eternamente. Que o Pai se derrama no Filho e ele ama e se deleita no Filho por toda a eternidade, mediante o Espírito, e que o Filho se derrama e ama e se deleita no Pai por toda a eternidade, mediante o Espírito. Tudo que o Pai faz ao Filho e o Filho faz ao Pai é por intermédio do Espírito, tá?
É o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito sonda as profundezas de Deus e é o Espírito quem conhece a mente de Deus. Ou seja, o Espírito é o elo do amor entre o Pai e o Filho. O Pai comunica o seu amor ao Filho pelo Espírito e o Filho comunica o seu amor ao Pai pelo Espírito. É por isso que todas as vezes que a Bíblia vai se referir ao Espírito, como o Espírito é aquele que comunica a realidade da obra de Deus e ele é a comunhão. A gente viu na bênção apostólica de Paulo, né? O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam com todos, e todos digam amém, né? Então você percebe que o Espírito ele trata como comunhão, a comunhão do Espírito, porque o Espírito é esse elo. O Espírito é quem comunica toda a realidade de Deus. Isso no próprio Deus. O Pai se comunica com o Filho e se derrama no Filho mediante o Espírito. E também da mesma forma conosco. Tanto que Paulo vai dizer em Romanos 5 que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito. Então o Espírito que comunica toda a realidade de Deus e do amor de Deus a nós. E essa comunidade de amor, ela existe por toda a eternidade. E quando a gente olha para a criação, a gente entende que esse é o contexto da criação. Por que Deus criou? Não foi por carência, não foi por necessidade, não foi porque Deus estava se sentindo sozinho, precisava de pessoas para adorá-lo, mas foi porque Deus tem um prazer tão grande na comunhão de si mesmo, que ele transborda. Então tudo que existe no mundo, toda a criação, toda a ordem criada, é fruto da glória de um Deus que transborda. O Pai buscando a glória do Filho, o Filho buscando a glória do Pai. E essa glória é tão grande que ele transborda criando. Ele transborda fazendo todas as coisas. Por que o mundo que a gente vive é um mundo cheio com tantos prazeres, com tanta beleza, com uma multiplicidade de tantas coisas? Porque esse Deus, a glória de Deus transborda. A glória de Deus é tão boa, o gozo que ele tem em si mesmo nessa comunhão é tão intenso, que ele precisava só ter nos criado e já era o suficiente, mas ele nos criou, nos deu comida, o prazer da comida, nos deu o prazer das amizades, das paisagens, da beleza do mundo. E por que tem tudo isso? Por que existe tudo isso? Quando você olha para tudo isso, você tem que entender que tudo isso é fruto de um Pai que amou tanto o Filho, que fez isso para a glória do Filho dele. Isso é fruto de um Filho que tem tanto prazer no Pai, que ele fez isso para a glória do Pai dele. Então toda vez que você olha para a criação, que você toma um copo de água, que você come uma boa comida, que você vê a beleza do mundo, você tem que lembrar, por que Deus fez isso? Porque Deus teve tanto prazer na comunhão de si, tanto prazer que ele transbordou, e ele fez isso para a sua própria glória. Então o mundo é um recipiente do transbordar de Deus. Nós somos um recipiente do transbordar de Deus. E é dessa forma que nós devemos enxergar o mundo criado. A ordem criada é um transbordar, é o recipiente do amor de Deus. O Pai ama tanto o Filho, o Filho ama tanto o Pai pelo Espírito, que tudo isso foi criado, que existem todos os prazeres. E a fonte de todo prazer, de toda alegria, de toda felicidade existente no mundo é a glória de Deus. É a glória do Pai. E quando a gente fala glória de Deus, a gente está falando de um Pai que está buscando a glória do Filho e o Filho buscando a glória do Pai. Então, a fonte de todo prazer, alegria, completude e felicidade é a glória de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende o quão terrível é a afirmação de Paulo em Romanos 3, quando ele fala que nós fomos destituídos dessa glória. Se a glória de Deus é a fonte de toda a existência, é a fonte de todo prazer, felicidade e completude, quão terrível é não participar dessa glória e estar destituído dela. Nós não temos nada. Nós não temos nada, absolutamente nada. E é por isso também que nós temos que entender que todo prazer e tudo que existe no mundo não é um fim em si mesmo. Porque o homem caído, ele pega a criação e faz dela o Deus dele.
Ele, ao invés de contemplar a beleza do sol, do pôr do sol, do nascer do sol, de uma bela vista, de uma boa comida, de boas relações, ele faz disso o seu Deus. Só que a fonte de tudo isso não é essas coisas em si, mas é a glória de Deus. Então, quando a gente se relaciona com o mundo, a gente tem que entender que tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta nesse mundo, está apontando para algo que é maior do que o mundo, que é o prazer do Pai e do Filho e do Espírito em si mesmo. É por isso que a gente não pode olhar para o mundo como um fim em si mesmo. É por isso que a gente não pode viver essa vida como um fim em si mesmo. A gente não pode viver como se tudo que a gente tivesse fosse o aqui e agora. Porque tudo que a gente tem aqui e agora está apontando para algo maior. Está apontando para um Pai que tem tanto prazer no Filho e um Filho que tem tanto prazer no Pai, que fez tudo isso, que criou tudo isso. Então isso nos mostra que nada no mundo é um fim em si mesmo e que a plenitude de tudo é o desfrutar dessa glória, é o desfrutar dessa presença. E que se você não tem essa presença, se você não tem a participação dessa glória, você vai ter em si um vazio infinito. Que é aquela famosa frase: o vazio que existe no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. É por isso que nada nesse mundo preenche. É por isso que a gente pode consumir, a gente vai estar sempre querendo mais. Porque o que falta? A glória de Deus, a participação dessa comunhão. E enquanto não existir essa participação, a gente vai viver por essas coisas e vai continuar vivendo num estado de incompletude. Porque essas coisas não são suficientes. Elas só estão apontando para a glória de Deus. Mas elas não são o fim. Elas só estão apontando para algo. Quando a gente faz delas o fim, a nossa alma vive faminta, porque a nossa alma está ansiando aquilo para o qual essas coisas estão apontando. Eu acho que sobre isso, para nós que somos líderes, né, e temos esse chamado, isso é tão importante porque por muito tempo nós somos ensinados que o meio, que é o ministério, era o fim, né? Então eu fui chamado para fazer isso. Não, e a gente foi chamado para, através daquilo, apontar para a glória de Deus. E acho que até dentro da igreja você vê muita gente frustrada, justamente porque a pessoa pensou que o fim era o ministério, era o chamado pessoal dela. Ela chegou naquele ponto e ainda assim ela se sente vazia. Então ela vai e fala bem assim: poxa, eu sirvo a Deus, eu sirvo na igreja, eu sirvo o ministério, mas falta alguma coisa, porque ela não entendeu que tudo aquilo é um meio para um fim muito maior, que é nós conhecermos e expressarmos essa glória do Senhor. E infelizmente, de certa forma, a gente é adestrado para o meio ser o fim, né? Para a gente se encantar com todos esses meios. E Paulo ele vai falar para a gente: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como é isso? É você poder experimentar a comida e saber que aquilo está apontando para Deus. E você ser grato a Deus porque você sabe que aquilo é fruto de um grato. Deus não precisava nos dar comida. Ele não precisava nos dar o prazer de comer. Né? Essa experiência da culinária, de comer uma boa comida, Deus não precisava nos dar. Sim. A gente não precisava disso, mas Ele nos deu para que a gente lembre que esse Deus, que o prazer que existe na presença dEle é muito maior. Todos os prazeres que existem no mundo servem como uma seta, apontando para algo que é muito maior. Tudo que a gente experimenta no mundo. E é dessa forma que a gente come e bebe para a glória de Deus. Lembrando e olhando para essa seta que todos os prazeres da vida e toda a existência está apontando. Que é a glória dele. Que é fruto de um Deus que é um Deus trino. Né? E como a gente viu, esse Deus, ele vive ativamente para a sua própria glória. Né? E isso para ouvidos caídos dói, né? Soa difícil. Mas, insistindo na mesma tecla, quando a gente fala de um Deus que busca a sua própria glória, a gente está falando de um Deus que é centrado no outro, um pai centrado no filho, um filho centrado no pai. Não um pai centrado em si, mas é um pai centrado no outro. Deus é um ser que está em constante movimento em direção ao outro, não a si mesmo. Então, quando a gente fala que Deus é centrado em si mesmo, a gente está falando em referência a essa comunidade trinitária, de um Deus que está constantemente em movimento em direção ao outro.
que é a mesma coisa que nos é exigido como cristãos. Quando, por exemplo, Paulo fala em Filipenses: irmãos, busquem não somente o que é de vocês, mas também o que é do outro. Busquem a glória uns dos outros. Porque Deus é assim. O Pai não vive para si, o Pai vive para o Filho. O Filho não vive para si, o Filho vive para o Pai. Da mesma forma, a gente não viver para si é contra a nossa própria natureza criada e contra a natureza de Deus. Porque o Deus que é centrado em si, ele é um Deus trino que é cada pessoa centrada na outra. Deu para entender isso aqui? Ficou claro? Então, quando a gente fala de um Deus que busca a sua própria glória, você tem que sempre lembrar disso. Ele é um Deus triuno, de um Pai em direção ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito e o Espírito em ambos. Então, é sempre um centrado no outro. Só que esse Deus que busca a sua própria glória, né? E quando a gente ouve isso, dói. Por que dói? Porque quando a gente vai pensar na glória no aspecto humano, a glória humana, ela suga tudo para dentro de si. Ela precisa, para que a minha luz brilhe, a luz de outros precisam ser apagadas. O exemplo que eu dei do time, para um time ter a glória do campeonato, o outro time precisa perder. Então a glória humana, imagina comigo um buraco negro. Um buraco negro é algo que suga tudo para dentro de si. Se, por exemplo, você chegasse perto de um buraco negro e acendesse uma lanterna, ele ia sugar até a luz da lanterna. Ele suga tudo para dentro de si. A glória humana é dessa forma. A glória humana, ela enclausura as coisas à minha volta para dentro de mim mesmo. Só que a glória de Deus, ela é o contrário, ela é expansiva. A glória de Deus não suga para dentro de si, ela expande. A glória de Deus, em Deus, é tão grande que ele expandiu e transbordou criando. Você percebe que todas as vezes, como a gente viu nas aulas passadas, que Deus glorifica a si, ele está transbordando e a gente está sendo abençoado. Quando Deus glorificou a si na criação, ele nos deu tudo isso que nós temos, nos criou a sua imagem e nos fez para participar da sua glória. Quando Deus glorifica a si na redenção, ele se derrama sobre nós. Não existe contradição entre um Deus que glorifica a si e um Deus que se derrama sobre nós. Porque a glória de Deus não é como a glória humana. A glória de Deus é expansiva. Ela expande, ela não enclausura, ela não suga, ela transborda. A glória de Deus é algo transbordante. E como a gente viu, na criação foi o Pai buscando a glória do Filho, o Filho do Pai. E a gente tem que entender toda a obra da criação e da redenção a partir de uma obra trinitária. Por exemplo, quando você vai olhar para o livro de Efésios, você vai ver que toda a obra da redenção, ela está ligada a um Deus triuno. Por exemplo, lá em Efésios você vai ver que o Pai está procurando uma família, tanto que ele adota filhos, que o Filho procura uma esposa e o Espírito uma habitação. Então o que nós somos? A família de Deus, esposa do Filho e a habitação do Espírito. Você percebe que todas essas nomenclaturas e essas qualificações que existem para descrever a igreja estão relacionadas com cada pessoa da Trindade? Então toda a obra de Deus e toda a obra da redenção, ela está ligada e ela está fundamentada num Deus que é triuno. Entende? Então quando a gente vai pensar em Trindade, não é para dificultar a vida, mas é para tornar mais claro. Porque tudo que está na Bíblia não é arbitrário, não está lá por estar. A noiva, casa, família, não está lá por estar, mas está lá por causa de quem Deus é. E a obra dele tem a ver com quem ele é. E aponta para quem ele é. E a gente viu na obra da redenção, na obra da criação, que essa obra é descrita entre uma relação de pai e filho que busca a glória um do outro, do Espírito. E na obra da redenção também é a mesma coisa. Jesus ele diz que o Pai o enviou para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Está lá em João 6 ou João 5. Só que a obra do Filho é revelar o Pai. A gente viu isso, como isso está ligado na identidade do Filho como Filho na semana passada. E do Pai como Pai na semana passada também. A obra do Filho é a glória do Pai.
Tudo que eu faço é o que eu vejo meu Pai fazer. Quem me vê, vê o Pai. Eu vim para buscar a glória do Pai, para glorificar o Pai. Então você percebe que na obra da redenção é um Deus que antes de tudo está buscando a sua própria glória. É um Pai que está honrando o Filho que está honrando o Pai. Quando você olha para, por exemplo, Ezequiel 36, Ezequiel 36 vai dizer, Deus vai dizer o seguinte, né, um texto que às vezes as pessoas não gostam muito de ler e atribuem só a Israel. Mas olha o que vai dizer lá em Ezequiel 36. Deixa eu só ver se eu acho aqui fácil. Eu quero fazer uma pergunta, mas Pode você fazer. passou para outro tema, eu fico meio... Não, pode fazer. Fazer igual a Maria Cabreira de perguntar. Mas voltando à questão da atividade, na oração, como que fica? Quais são os papéis de cada um? Por exemplo, quando eu precisar de um consolador, eu oro ao Pai pedindo ao Espírito Santo um consolador. Aí se eu tiver, sei lá, qual é o papel, entendeu? Na hora da oração, você viu que Paulo fez a saudação de Paulo, né? Ali, como é que fica esses papéis, né? Em relação à oração? Sim. O que eu peço ao Pai, o que eu peço a Jesus, o que eu peço ao Espírito Santo e com relação aos anjos, né? Eu digo que ele falou assim na questão de anjos que não precisa se alimentar. Aí eu falei assim, qual o papel do anjo nisso? Porque a gente sabe que a gente não adora, a gente nem comenta sobre isso, né? E a gente sabe que existe e tal. Então, o que você... Vamos de trás para frente. O anjo, ele é um ministro de Deus que Deus usa para abençoar os santos e guardar os santos. A gente não vai orar aos anjos. Não. É uma prática católica que a gente não observa. Os anjos, eles estão a serviço dos santos. Deus, ele nos deu a dádiva de ter anjos ministradores, que é como em Hebreus fala que anjos são ministros, para nos abençoar, para nos guardar, para enviar recado e coisas do tipo. Aí na oração, Da guarda, você falou a gente é guardado, Deus usa anjos para nos guardar, é o que as escrituras dizem. Então, O anjo do Senhor acampa ao redor do que os exatamente. Aí entra também um princípio de temor ao Senhor, né? Ver que essa guarda do anjo, ela é respaldada por você ser temente a Deus, né? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem, Exatamente. os que temem ao Senhor, e os livra de todo mal, né? Então é o que ele falou mais ou menos. Eles são conservos, né? Sim. Os anjos. Então acho que é meio um favor, acho que é mais um atributo de graça, porque o favor dos anjos é algo merecido. Você não ora para eles, você não pede nada, e você tem essa graça, né? De ter o favor. Mas não é errado, por exemplo, a gente faz oração, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Não. Mas essa oração é sempre referida a Deus, e não a anjos, né? Isso. Agora a questão da oração com relação à Trindade. Se a gente fosse levar ao pé da letra, como Jesus ensina, por exemplo, a oração é ao Pai no nome de Jesus. Quem é a fonte, como a gente viu? A fonte é o Pai. É do Pai que procedem todas as coisas. O Pai é a fonte. Então a gente ora ao Pai no nome de Jesus. Onde fica aí a questão do Espírito Santo? Porque uma amiga minha perdeu uma filha, né? E aí lá na Bahia, esses dias eu orando, eu falei, Espírito Santo, tu é consolador. E aí eu orando ali, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está dentro dela, né? Mas eu digo assim, eu acredito que o Senhor conhece e sabe, né, qual é a intenção do nosso coração. Mas isso eu estou falando, eu orando, mas no discipulado, no momento que eu preciso ficar, eu preciso desse conhecimento. Sim. Aí como é que funciona? A oração é ao Pai no nome de Jesus pelo poder do Espírito. O simples ato de querer orar é uma influência do Espírito. Todo desejo que a gente tem por Deus vem do próprio Deus, que é da pessoa do Espírito gerando em nós, nos movendo a Deus. Então a gente diria que é ao Pai em nome de Jesus pelo poder do Espírito. E existem vezes que o Espírito também nos direciona em orações ao Pai em nome de Jesus.
Então, a oração é sempre ao Pai, no nome de Jesus, na influência do Espírito, na direção do Espírito. Mas, Deus ele não é, por exemplo, não orou ao Pai e não vou atender. Não. É o que não é assim que funciona. O que a testemunha de Jeová fala, né? Sim. Quando a gente ora, tem uma regrinha. Tem uma regrinha que a gente não fala aí, né? Jesus, ele fala assim, como assim você fala tanto de Jesus, você não acha que Deus não fica assim, ciumado, você só eu já ouvi muito isso de testemunho de Jeová. Não, Deus não. A pessoa, por exemplo, que não sabe disso, ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito. Só porque ela não está fazendo isso, eu não vou ouvir nada. Não, isso não existe. Deus não é assim. Deus, ele entende e ele responde a nossa intenção de estar com ele. Então, só que também vão ter momentos específicos, por exemplo, você está tendo problema vai lidar com alguém que está tendo problema com paternidade. Com quem que você vai dar ênfase? Na pessoa do Pai. Pessoa do Pai. Você está lidando com pessoas ou até mesmo você, com problema de condenação, né? Eu estou me sentindo condenado. Em quem que você vai dar ênfase? Na pessoa do Filho. Porque o Filho morreu e pagou todo o preço. Através dele não existe mais condenação. Você vai lidar com uma pessoa que não consegue, está tendo dificuldade no processo de santificação, ou não acredita, ou até mesmo você. Quem que você vai dar uma ênfase um pouco maior? Na pessoa do Espírito, porque o Espírito nos santifica, o Espírito nos guiará a toda a verdade, o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também tem esse papel muito presente na nossa caminhada de maturidade, né? Sim. Em Cristo ali, as orações de Paulo eram direcionadas para isso, né? E, como você falou, o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Então, por exemplo, você está ali com a palavra. Muitas das vezes a gente ora realmente o Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração para eu entender essa palavra. E a gente fala, até o próprio Evangelho, ele só é de fato absorvido por uma pessoa, por um intento do Espírito Santo, né? O Espírito Santo acende a luz do Evangelho no coração da pessoa, né? Todos nós passamos por isso muito recentemente, né? De ter essa luz do Evangelho, assim, o Espírito Santo vir acender essa luz, né? Porque ele está dentro de nós. E agora ele vem com esse papel realmente de estar sendo reaceso, né? Exatamente. Você pode falar. Tem um termo que eu gosto muito, além de consolador, o Espírito Santo ele é um amigo do noivo. Então, ele tem toda uma dinâmica de relacionamento, porque ele é um amigo do noivo e ele é responsável por preparar a noiva e ataviar a noiva. Então tem todo um mistério ainda que a gente ainda não acessou nesse caso, sabe? E às vezes eu tenho uma esperança de chegar a acessar esse entendimento de toda essa dinâmica, sabe? Como a noiva se comporta diante do amigo do noivo, sabe? E aquele nível de fidelidade, sabe? Então assim, eu acho maravilhoso essa dinâmica do Espírito. E acho que essa oração sua ali é uma oração totalmente tem tudo a ver mesmo com o Espírito Santo, porque a palavra fala, né? Quem conhece o coração do homem, senão o espírito do próprio homem? E quem conhece o coração de Deus, senão o espírito do próprio Deus, né? Então acho que quando a gente fala dessa questão que a gente está dizendo aqui, do mistério de Deus, do mistério da Trindade, isso pode ser um conjunto de informações interessantes, ou pode ser algo revelado pelo Espírito Santo a nós. E a partir do momento que isso é revelado, meu Deus, isso traz uma fome, uma sede de conhecimento, se não é só informação. Então acho que até toda a Escritura, quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela se torna revelação e ela se torna de fato ali o que transforma a nossa vida, né? E também é legal a gente olhar, por exemplo, em relação à oração, como eu falei, o Pai é a fonte e o Espírito o Filho é o mediador. Por exemplo, da onde que nasce a obra da salvação? No coração do Pai, como Paulo fala lá em Efésios, que a gente leu na semana passada. O Pai elegeu, o Pai escolheu, o Pai predestinou antes da fundação do mundo. Mas o Filho é quem executa, ou seja, o Filho é o mediador e o Espírito é o selo, ou seja, ele é o comunicador da realidade, de toda a obra salvífica. Então o Pai é a fonte, o Filho o mediador e o Espírito o selo, aquele que comunica. Só que quando a gente olha para isso, aí a gente vai se relacionar com o Espírito. O que o Espírito faz?
nos comunica a vida do Filho e o Filho nos leva ao Pai. Então você percebe que ao mesmo tempo que você está olhando para o Pai, que é a fonte, por meio do Filho, por intermédio do Espírito, quando você vai se voltar para um, o Espírito está te levando ao Filho e o Filho te levando ao Pai. É aquela frase que a gente viu do Calvino na semana passada. Quando eu olho para um, eu sou iluminado pelo resplendor de três. E quando eu tento distingui-los, logo isso me escapa e eu sou absorvido por isso. Quando você olha para um, você vê os três, vê os dois. Quando você olha para os três, você consegue ver que cada pessoa tem o seu papel. Então é o que Timothy Kelly fala, que eu gosto muito disso, que ele fala que é uma dança. Deus está em uma constante dança e Ele nos chama nela, e nos convida para ela. Você percebe que o Pai está se derramando por intermédio do Filho pelo Espírito, só que o Espírito ele vai lá e faz o movimento nos levando ao Filho que nos leva ao Pai. É uma dança que Deus nos fez participantes dela. Então voltando aqui, quando a gente fala que Deus ele salva para a sua própria glória, tem um texto aqui de Ezequiel que fala o seguinte: por isso, Ezequiel 36, 22, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, a palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. O que estava acontecendo aqui? Deus estava trazendo a Israel a promessa de que Ele daria um coração, tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne e traria um espírito novo, que é o equivalente ao que Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, né? Jesus ele reproduz esse texto aqui. Só que é interessante você olhar que Deus falando o seguinte: eu não estou salvando vocês por causa de vocês, pelo contrário, vocês que mancharam o meu nome. Eu estou salvando vocês por causa do meu nome, não é por causa de vocês. Então você percebe que a salvação é um Deus que busca a sua própria glória na obra da redenção. Só que, como eu disse, não existe contradição entre um Deus que está glorificando assim e um Deus que está se derramando sobre nós. Porque no momento em que o Pai decidiu honrar o Filho, o enviando, Ele o entregou para morrer por nós. No momento em que o Filho glorificou o Pai, Ele estava se entregando por nós também na cruz. No momento em que o Espírito é honrado, enviado pelo Pai e Filho, Ele é derramado sobre os nossos corações. Então não existe uma contradição entre um Deus que está buscando ativamente a sua própria glória e ao mesmo tempo se derramando em nós e sobre nós. Não existe contradição, não existe conflito. Então, como é maravilhoso a gente pensar na glória de um Deus dessa forma. Porque se em algum momento da nossa vida a gente pensar que Deus nos amou por causa de qualquer coisa em nós, não existe esperança nenhuma para a gente. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Por que Deus nos salvou? Porque existe tanto prazer nele mesmo que ele não se contém. Ele transborda. Ele transborda criando e ele transborda salvando. O que é a criação? É graça. Tudo na criação é graça, porque é um transbordar de Deus. E o que é a redenção? É graça sobre graça. É por isso que João capítulo 1 vai dizer que no Filho foi mostrado graça sobre graça. Mais uma vez Deus transbordou. É tanto prazer que Ele transborda salvando. Não foi carência, não foi necessidade, não foi porque isso era bonitinho, mas foi porque Ele tem tanto prazer e deleite na sua própria presença que Ele nos incluiu de novo, nos trouxe de volta. E quando a gente vai olhar para o mundo hoje, a gente vai aplicar um pouco mais essa questão. A gente vê muitas pessoas falando de um Deus que é amor, né? Deus é amor, Deus é amor. E em grande medida, e na maioria das vezes, essa fala ela tem sido usada para justificar condutas que Deus odeia.
né? Um estilo de vida que Deus simplesmente odeia. Por exemplo, a gente tem frases como a canção do Lulu Santos: é válida toda forma de amor. A concepção de amor que a gente tem hoje na pós-modernidade, ela é uma concepção que foi construída ao longo de alguns períodos, né? Que não vai dar tempo da gente discorrer sobre essa progressão filosófica, mas só para vocês entenderem, no período medieval, a ideia de amor, ela estava ligada numa entrega mútua, aonde você se entregava completamente e sacrificava a si em prol do outro. Por exemplo, as relações familiares, a ideia que era contida era essa no período medieval. Só que no período moderno, onde entrou ali o romancismo, a ideia de amor foi mudada. Qual era a ideia de amor que eles trouxeram ali? Que amor, o amor romântico, né? Que aí vem o romancismo, o amor romântico. O amor romântico, ele acontece quando você primeiro se volta para si e você encontra no outro aquilo que te falta. Foi esse movimento que aconteceu no amor romântico. Tanto que depois desse período você vai ver filmes, por exemplo, aonde a pessoa vivia ali num contexto familiar caótico, onde os pais eram arbitrários, não deixavam fazer nada, e a pessoa queria liberdade, aí aparece o amado ou a amada que liberta ela daquilo, e os dois se separam do mundo e é só os dois no mundo, na realidade, eles vivem felizes para sempre. Quantos filmes, né, não foram criados com esse tipo de temática, onde eles viviam num contexto arbitrário ali, e a pessoa sentia presa que ela não era, como é que é a palavra, autêntica, ela não poderia ser autêntica, faltava algo, e ela encontrava alguém que libertava ela disso. Essa ideia do amor romântico é um movimento onde eu me volto primeiro para mim, entendo o que me falta, para depois me voltar para o outro, para encontrar no outro aquilo que me falta. Só que essa ideia de amor, ela foi ampliada na pós-modernidade, aonde amor não é só buscar no outro aquilo que me falta, mas é ser aceito do jeito que eu sou e do jeito que eu me vejo. Então, amar é você aceitar, você me aceitar do jeito que eu sou e do jeito que eu quero ser. Então, por exemplo, é por isso que a comunidade LGBT, por exemplo, quer criminalizar a não aceitação da identidade de gênero. Eles querem criminalizar, por quê? Porque você não aceitar a realidade de que eu posso ser um homem no corpo de uma mulher é uma violação psicológica, porque você está negando quem eu sou. Então eles querem criminalizar isso. Porque o amor para o pós-moderno, a partir desse movimento romântico, é ser aceito do jeito que eu sou e do jeito que eu me vejo. Independente da minha realidade, eu sou o que eu quiser ser. Então amar é você me aceitar do jeito que eu sou e do jeito que eu me vejo. E aí quando as pessoas falam assim, Deus é amor, aí entra um problema. Que tipo de amor você entende que Deus é? E que tipo de amor, quando você, por exemplo, fala para a pessoa assim, Jesus te ama, qual será o amor que essa pessoa está entendendo quando você fala esse tipo de mensagem? A pessoa, a maioria das vezes, entende que Deus te ama do jeito que ela é. Exatamente. Mas a verdade, o que ele está falando é que ele vai começar a te corrigir, porque a palavra fala que Deus corrige o filho que ama. Exatamente. Então vai entrar no processo de correção, né? E aqui a gente entra... né? Aqui a gente entra num problema a gente poderia entrar nas questões de evangelismo hoje. Por exemplo, se você fosse evangelizar há 50 anos atrás e você falasse que Deus é amor, a pessoa entenderia uma forma de amor distinta do que um pós-moderno entende hoje. Então, quando você fala Jesus te ama, ou Deus é amor, a concepção de amor e de Deus que ela tem é completamente diferente do que uma pessoa tinha de 50 anos atrás. Porque o Ocidente, que é o lugar que a gente vive hoje, ele sofreu um processo de cristianização pelo Império Romano. Então, por exemplo, no período medieval, a ideia de Deus, do Deus da Bíblia, era uma coisa quase que universal na sociedade.
Só que depois da modernidade, o Ocidente foi sofrendo um processo de descristianização. Então hoje existem vários conceitos de Deus que são diferentes da Bíblia, inclusive o conceito de amor. Então quando a gente vai evangelizar e falar isso, a gente tem uma distância de linguagem, porque o conceito de amor bíblico é completamente diferente do conceito de amor pós-moderno. Então quando a gente fala assim, Deus é amor, o que a gente tem que entender aqui, quando João fala Deus é amor? O mais importante dessa sentença aqui não é a palavra amor, tá? É Deus, porque é Deus quem define o amor. Porque a nossa geração atual tem feito do amor o seu Deus. E o amor que se tornou o Deus da nossa geração é o amor complacente. É o amor que tem que me aceitar como eu sou e como eu vejo a realidade. Qualquer Deus, né? Não sei se vocês viram, essa frase já é ridícula. Deus é feito de eus. Eu desacredito em um Deus que não acredita em mim. É ridículo. Mas é uma expressão do conceito de amor da pós-modernidade. Entende? Então a gente tem essa distância, a gente tem essa dificuldade. A coisa mais importante na sentença Deus é amor, é Deus. Porque é Deus quem define o amor e não o amor que define Deus. Entende? Então quando a gente olha para esse Deus que é amor, a gente tem que entender, e a gente já viu isso, que Deus é amor porque Ele é uma trindade. Porque se não houvesse uma comunidade em Deus, Ele não poderia ser amor, porque amor pressupõe uma relação com o outro. A própria significância de amor, ela traz uma ideia de algo que está em direção ao outro. Um movimento ao outro, ou desejar o bem do outro. Então Deus não poderia ser amor se Ele não fosse uma comunidade. Só que como é que funciona essa comunidade? Pode falar. Eu acho que, relacionado a isso que você está falando, por isso que é tão importante a gente ter a ordem correta das coisas, né? Às vezes a gente pode falar, poxa, mas isso é tão óbvio, a primeira parte que a gente falou lá, esse é o papel do Espírito Santo, esse é o papel de Jesus, esse é o papel de Deus e tal, e a gente colocar isso em oração, em coisas práticas, porque, por exemplo, a Bíblia, ela tem a palavra de Deus e todo o entendimento de Deus, ela tem uma ordem para as coisas acontecerem, né? Isso que ele falou agora é tão forte que assim, Deus é amor, mas o mundo inverte isso, falando, o amor é Deus, né? Então onde tem amor, tem Deus. Em toda forma de amar, Deus está ali. Eu acredito dessa forma, que é o que o mundo fala. E é tão simples, mas se você inverteu, virou bagunça. É o que a teologia da prosperidade faz. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então eu busco todas as demais coisas e Deus é acrescentado na minha vida. Tipo assim, Senhor, abençoa meus caminhos, abençoa minhas coisas. E o cristianismo moderno, ele pega os textos bíblicos e inverte uma palavrinha, troca uma palavra de lugar, só que aquilo perde o sentido total do evangelho e da essência de quem Deus é, como nesse exemplo, né? Então é muito importante a gente entender que a ordem dos fatores altera o produto. Sim, e muito, e muito. Por isso que é importante a gente entender quem Deus é, porque hoje não adianta você chegar no contexto que a gente vive hoje, é um desafio. Você falar, Deus te ama, tá, mas qual é o Deus que está na cabeça dela? E qual é o tipo de amor que ela entende? Porque realmente você encaixa Deus na sua necessidade. E existem vários deuses hoje. Hoje existe o Deus do hinduísmo, do budismo, do espírita. Tem gente que considera Deus como a alma do mundo. Tem gente que vê Deus como um velhinho complacente, que aceita tudo, que fala que todos os caminhos levam a Deus. Então existe, qual é o conceito de Deus que está na cabeça dessa pessoa? Você não sabe. Você não sabe. Isso tem a ver com o trabalho que o nosso inimigo fez desde ao longo do tempo. Porque no Éden era a antiga serpente, mas em Apocalipse é o grande dragão. Alguém cresceu aí, mas cresceu em astúcia. Entende? A forma do engano, ela veio sendo atualizada ao longo dos anos e dos séculos. Entende? Então é um engano exatamente quando você fala Deus. Eu tenho uma noção de Deus, mas as pessoas vão ver Deus com qualquer outra coisa menos a que eu acredito. Então, esse é o papel do diabo, sabe? É pegar a palavra amor e desvirtualizar. No mundo não existe amor, não existe. Existe um amor só, apenas. Mas tem o Eros, mas o verdadeiro sentido do amor vem do Pai. Exatamente. Já foi.
gente tem esse desafio hoje, né? Então, a gente está entrando em outro tema aqui, mas, por exemplo, você vai olhar lá Paulo pregando em Atenas. Atenas era uma cidade onde não tinha nenhum tipo de contato com Deus antigo, com Deus dos judeus e do cristianismo ali. Paulo chegou numa cidade onde a Bíblia relata que existiam vários templos, vários altares, e Paulo se indigna e ele vê lá o altar do Deus desconhecido. E você vai perceber que a forma como Paulo começa a pregar naquela cidade que não tinha nenhum tipo de contato prévio com Deus que foi revelado para os judeus e no cristianismo, em Cristo, você vai ver que Paulo ele começa pregando, não falando do amor de Jesus. Ah, Jesus te ama. Não, Paulo começa falando aquele que criou os céus e a terra, da qual tudo subsiste. Ele começa falando lá no Antigo Testamento, lá de Gênesis. Porque aquela nação não tinha nenhum contato com o judaísmo. E a gente hoje está chegando, está beirando esse desafio. A gente está beirando esse desafio, a gente precisa ter consciência disso. É por isso que é imprescindível a gente entender a doutrina da Trindade. Porque quando a gente fala quem é Deus, Pai, Filho e Espírito, e isso, como a gente vai ver agora, nos mostra um tipo de amor distinto do mundo e de qualquer outra relação social que exista. Qual seria então um bom termômetro para a gente? Porque assim, Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável, todos esses princípios são imutáveis, mas as gerações são mutáveis. Então, por exemplo, hoje não cabe mais, como você falou, né? Chegar como há 50 anos atrás e Deus é amor, porque a concepção de amor dessa pessoa é completamente diferente, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, algumas pessoas já perguntaram, vocês vão fazer evangelismo, a igreja vai ter evangelismo? Não, gente, não é errado. E eu acredito muito fielmente que Deus pode impactar pessoas na rua, mas assim, quando você não ter uma base para isso e entender que de fato a gente está falando para outra geração e entender o que é conceito de amor, você vai para a rua passar vergonha, porque a pessoa vai te contradizer no sentido de se Deus é amor, e daqui a pouco você é mesmo, né? Aí daqui a pouco você vai para a rua. Exatamente. Aí a pessoa te ganha, porque se a gente não tiver essa base mesmo, a gente não vai ter nem questão de argumento para discutir, é questão de alicerce mesmo, até para a nossa própria fé, de você poder conseguir levar a pessoa de fato para Cristo, de acordo com o que Paulo fez, né? A linguagem pertinente à sua geração e às pessoas às quais você estava falando. E é outra, hoje em dia é muito difícil, gente. Mas tem aquela palavra que eu me fio muito nela. O Espírito Santo ele convence, ele tem esse papel. Sim. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, tem o nosso esforço, tem o nosso interesse em evangelizar, mas a gente precisa acreditar nessa palavra, que é o Espírito que convence. O Espírito que está em nós que convence, que senão a gente estava enrolado, não ia ter fruto. Por isso, hoje eu acredito assim, o maior evangelismo que eu considero hoje é o testemunho. Que a pessoa vê Cristo em você e essa pessoa, por um contato com um cristão, ela querer o Cristo que há em você. Quando pode ter contato, mas muita gente não tem. Por exemplo, eu tinha 4 anos de idade e outra coisa, como você falou, o Espírito que realmente convence. Porque às vezes você, contato que eu tive, 4 anos de idade, uma pessoa passava um folheto né, na rua e entregava para minha mãe. Minha mãe dizia, não, domingo eu vou. E a pessoa ali evangelizava. Se você então tal de quem era, qual era a religião, não me lembro. Eu tinha 4 anos de idade. E aquele rapaz passava, uma moça passava, entregava folheto, minha mãe dizia, não, domingo eu vou para a igreja. E eu ali com 4 anos, eu ficava perguntando, hoje é domingo, todo dia eu perguntava. Até um dia ela falava, hoje é domingo. E aí toda vez que ela dizia que era domingo, alguém me dizia que era domingo, eu falei, então hoje a gente vai para a igreja, né, mãe? Aí ela falava assim, não vou hoje não. Eu falei, olha, a senhora disse que quem mente vai para o inferno. E você falou para aquele homem que você ia para a igreja, que a senhora ia para a igreja. Aí eu falava isso aqui, mas eu era tão convincente que ela começou a me levar à igreja com 4 anos de idade. E não era da minha chateação. E ela, perdida no mundo. Eu acho que hoje é um dos ministérios mais fortes de evangelismo são as crianças. Sabe? Aí eu comecei, e ela ia mesmo, e ela ia por causa de mim, porque eu detonava a vida dela. Nossa, olha a visão. Olha o que ele reparou, mas aí eu sei que ela, assim, porque eu importunava muito, e aí ela acabava indo mesmo. E de lá pra cá, eu sempre fui muito curiosa,
passava assim na frente da igreja e eu vi. É interessante que eu, com 8 anos, uma minha vizinha me chamou, uma senhora de idade, me chamou, porque naquela época assim, as pessoas idosas tal, não saía sozinha, e mulheres também não saía sozinha, saía com uma criança, e me chamaram, eu estou de idade para ir. E mãe ficou muito assim, como que pode? Eu não conseguia passar na frente da igreja para não querer entrar. Tudo eu queria entrar na igreja para cantar. O órgão sempre me encantou. O órgão para mim era o órgão mesmo, o instrumento. Porque eu fui a primeira contato que eu tive com a igreja, foi daquele órgão. E aquele órgão para mim, o som do órgão de corda, era o som dos céus. Para mim, eu digo assim, foi o que me conectou, foi essa arte que me conectou ali com Deus, com as coisas divinas mesmo. E aí uma senhora me chamou, me manda Cida aí para poder eu ir para a igreja. Aí minha mãe nem fala para ela ir para a igreja, e se ela souber que ela era fala. E aí eu também fui, a mulher voltou espumando pela boca, de raiva, porque ela me levou, não disse para onde eu ia, e chegou lá, queria entrar na igreja da porta. Eu falei, não, eu não entro. E ela assistiu a missa toda na porta da igreja, porque eu não subi um degrau da igreja, eu fiquei lá embaixo, na escada, e ela lá. E minha mãe falou assim, nossa, desde pequena eu tinha esse desejo, que realmente é o Espírito Santo. Porque eu não tinha outro medo, não tinha ninguém para me orientar. E olha, tem testemunho de alguém que passou por próximo a mim, adventista, toda sexta-feira. Eu chegava da escola, eu corria para o pé da cerca, porque eu tinha um vizinho que cumpria de fato aquele ritual lá do sábado. E quer dizer assim, foi o Espírito Santo que me conheceu. Eu ouvi ele realmente seguia todo o ritual de 6 da tarde, sexta-feira. Então eu acho que tem que falar. Tem que falar. Eu não posso conviver, eu falo, eu lanço a palavra. No velório, eu tive a oportunidade de lançar a palavra no velório, 2 horas da manhã, e eu estava lá e ele me deu a oportunidade. Eu li um versículo e depois de muito tempo eu encontrei uma pessoa e ela falou para mim, minha família toda espírita, na cidade desse tamanho, eles iniciaram o espiritismo lá. E ela falou que um versículo que eu falei lá no velório levou um questionamento para ela e para o pai dela. E naquele momento que ela estava me encontrando, toda a família dela se converteu. Eu estava no velório, 2 horas da manhã, estava alegre, estava preparada para dizer. Não estava preparada, mas eu estava. E a palavra foi lá. E eu preparei alguma coisa para falar? Não, preparei. A gente foi pelo assim de súbito. Fulano morreu, vamos para o velório agora. A gente foi para outra cidade e foi para esse velório. 2 horas da manhã, o Espírito Santo falou com aquelas 2 pessoas que foram para lá, para a igreja, por causa do velório. Elas não entravam na igreja evangélica. Então, assim, temos que falar, meu irmão. Temos que falar. Para o Espírito, para o Espírito. A gente está migrando para o evangelismo. A gente vai voltar agora para o tema, mas a gente não pode desacreditar também na mensagem Jesus te ama, porque o Espírito pode usar essa frase e transformar a vida de uma pessoa. Mas a gente tem que estar atento ao desafio. Isso não nos redime da nossa responsabilidade. E como é que a gente cumpre esse desafio? Entendendo de forma cada vez mais profunda e mais clara a forma como Deus se revela. Ponto. É entender a história da redenção. Né? Como é que Paulo pregou o Evangelho para aquela cidade que não tinha contato? História da redenção, criação, Deus Criador, a queda, os homens que caíram e a redenção em Cristo e a consumação. Paulo trouxe a história da redenção, então algo que precisa estar cravado no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. O testemunho ele é importantíssimo para o nosso evangelismo. O testemunho ele torna atraente a mensagem que nós vamos pregar. Mas é a única coisa também que o testemunho faz. Ele torna atraente, ele não salva. Mas ele faz com que as pessoas olhem para aquilo e ouçam a mensagem com muito mais atenção. A função do testemunho é essa, mas a salvação ela só vem por intermédio do verbo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o testemunho ele tem que estar nessa sombra. Porque não adianta nada a gente pregar sobre um Deus de amor e não amar e falar, Jesus te ama. Você vai falar, peraí. Não faz sentido. Então é uma coisa que integra a outra, né? É uma coisa que integra a outra. Mas para a gente entender como que é o amor de Deus, então, se o amor de Deus é distinto do mundo, como é que vamos lá, o amor do mundo, como é que é? Na pós-modernidade, para a pessoa hoje,
não existe verdade fora de mim. Sou eu quem determina a verdade. Então, para o pós-moderno, a verdade é algo que é determinada pelo meu eu. Sou eu que interpreto a verdade. É por isso que existem múltiplas verdades. Então, é por isso que você pode conversar com uma pessoa e ela vai dizer assim: o que é verdade, isso aí é verdade para você, mas não é para mim. Porque a verdade eu tenho a minha verdade, né? Então, o conceito de amor pós-moderno é o amor que aceita a sua verdade e a minha verdade. Se você não aceita a minha verdade, você não me ama. Logo, se Deus é amor, Ele tem que aceitar a minha verdade, senão Ele não me ama. Mas qual é o conceito de amor nas Escrituras, né? A gente viu que a palavra mais importante é Deus. Mas quando a gente vai olhar para Deus, a gente tem que entender que Deus, ele é um ser indivisível, tá? Deus, ele não tem partes. A gente tem essa mania de ficar pegando, por exemplo, atributos. Ah, Deus tem esse atributo, esse atributo, esse atributo, e tá certo. Isso serve para a gente poder compreender um pouco mais sobre Deus. Mas o que a gente precisa entender é que Deus, ele é um todo só. Por exemplo, Deus, quando Deus não deixa de exercer um atributo para exercer outro. Tudo que ele funciona o tempo inteiro juntamente, porque Deus é um ser integrado. Existe uma doutrina que a gente chama a doutrina da simplicidade de Deus, não no sentido de que ele é simples, mas no sentido de que ele não tem partes. Então, quando a gente olha para o amor de Deus, a gente tem que entender que Deus também é santo, e que Deus também é justo, e que amor, santidade e justiça não são coisas antagônicas, pelo contrário, são coisas que se abraçam e se conectam, e que se você tira uma, você perde todas. O que é santidade? Santidade, quando se refere a nós, ela significa estar separado, né? Separado do pecado, separado do mundo, e estar consagrado a Deus. Santidade, tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega significa isso, separado do mundo e consagrado para. Quando a gente fala de santidade em relação a Deus, significa que Deus é separado do pecado e Ele é consagrado a si mesmo. E também que Ele é distinto de tudo, que não existe nada semelhante a Ele. Santidade basicamente significa em comum, algo que é em comum. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá que os anjos, lá na visão de Isaías, que os anjos falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que está dizendo ali? Que Ele é em comum, que Ele não é parecido com nada, que Ele está para além de tudo. Deus não é, Deus é como o sol. Não, Deus não é como o sol. Deus é como alguma coisa. Deus não é nada como nada criado. Ele é completamente distinto. A santidade de Deus mostra que Deus existe numa categoria completamente distinta de toda a criação, tudo que existe. Ele existe em outra categoria, ele é incomum. Então, santidade, quando se referir a Deus, quer dizer essas coisas. Que Ele não é semelhante a nada, não existe nada como Ele, ele existe uma categoria completamente distinta da criatura, porque Ele não é criatura, Ele não é criado, Ele é autoexistente. Como é que se explica a autoexistência? Não tem como, a gente vai ficar devagando e a gente vai chegar a lugar nenhum. Não se explica a autoexistência, Ele é incomum e Ele é consagrado para si e separado do pecado. Então, quando a gente fala da santidade em relação a Deus, a gente está falando sobre isso. Então, quando a gente, por exemplo, olha para o amor de Deus, a gente tem que entender que o amor de Deus é santo. Ou seja, o amor de Deus é centrado em Deus, é consagrado a Deus. E lembrando, é o pai que ama o filho, que é centrado no filho, e o filho que é centrado no pai. O amor de Deus é santo, ou seja, é centrado nele mesmo, na comunhão das três pessoas. Só que o amor de Deus também é justo. O que é justo? Justiça. Justiça é aquilo que está de acordo com aquilo que é reto, aquilo que está de acordo com o padrão. Então significa que se Deus é justo, tem um padrão que está acima dele ao qual Deus tem que se submeter? Não, significa que ele mesmo é o próprio padrão. Porque não existe nenhum padrão além dele mesmo que ele se submeta. Quando a Bíblia fala que ele é justo, ele é o próprio padrão de justiça. Então, quando a gente olha para o amor de Deus, a gente tem que entender que o amor de Deus é consagrado a Ele e é justo. E que, se você... Aí vamos pegar igrejas para ficar mais fácil. Existem igrejas que enfatizam o amor de Deus. Mas essas igrejas, hoje, atualmente,
essas igrejas têm uma roupagem mais coach e tal, geralmente é um amor permissivo onde as pessoas não expressam santidade nenhuma, ou justiça nenhuma. Só que o conceito e a satisfação da justiça é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então você percebe como santidade, justiça e amor estão ligadas? E o que é ser santo? É você viver conforme a justiça. E como você vive conforme a justiça? Amando. Porque o amor se satisfaz na justiça. Então, igrejas que enfatizam amor, mas não tem santidade e justiça, ela não tem amor. Mas aí vamos pegar igrejas que enfatizam a santidade, que geralmente são igrejas que falam de santidade, elas trazem padrões humanos, externos, de roupa, você tem que se vestir de determinada forma, você tem que falar de determinada forma. Igrejas que enfatizam a santidade, mas têm a incapacidade de amar e se colocar no lugar do irmão. O que acontece aqui? Essa igreja não tem nem santidade, nem amor e nem justiça. Então você percebe que se você não tiver um, você perde todos. Igrejas que enfatizam santidade, mas não amam, não tem santidade. Igreja que enfatiza justiça, mas não ama, não tem justiça. Igreja que fala de amor, mas não vive santidade e justiça, não tem amor. Então se você não tem um, você não tem nada. E quando a gente olha para o amor de Deus, a gente tem que entender que esse amor, ele é centrado em Deus. E aqui eu vou usar, para a gente começar a finalizar, não vai dar para entrar onde eu queria, mas a gente vai entender isso aqui. Eu vou usar duas categorias aqui de Santo Agostinho, tá? Que ele exemplifica isso aqui de uma forma mais fácil de entender. Santo Agostinho, ele vai dizer que existem amores supremos que organizam amores menores. Por exemplo, e que cada momento da nossa vida a gente tem que corresponder com um amor proporcional. Por exemplo, você recebe um presente e você olha para aquele presente assim, você fala, esse presente aqui, a pessoa te dá, você fala assim, esse presente aqui para mim não é nada, serve para nada, isso aqui o que importa é a eternidade. Você vai lá e joga o presente e cai, quebra e fala assim, não, isso aqui não presta. Você agiu com uma forma desproporcional de amor com aquela pessoa. Mas também você recebeu o presente e falar assim, nossa, esse presente aqui é tudo para mim, agora a minha vida depende desse presente, a minha vida agora só tem sentido por causa desse presente. É um amor desproporcional. Então você percebe que em cada situação existe uma medida proporcional de amor que você tem que entregar. E o que vai organizar esses amores? É o seu amor supremo. Quando você olha para algo e diz assim, isso aqui é o sentido da minha vida, isso aqui é o significado de felicidade e plenitude humana, esse é o seu amor supremo. Quando você tem esse amor supremo vai organizar os seus outros amores. Por exemplo, se o seu amor supremo é dinheiro, como que você vai se relacionar com as pessoas? Você vai se relacionar com elas a partir da capacidade de produtividade dela. Porque se para você tudo que importa, o amor supremo é o dinheiro, então o que me importa no outro? O que você tem a me oferecer? O que você pode me dar? Você percebe que por causa de um amor, você se relaciona de forma diferente com os outros amores? Se amor é desejar o bem, e você, por exemplo, ama seu filho, que tipo de bem você vai desejar a ele se o seu amor supremo for o dinheiro? Bens para ele. Então percebe, o seu amor supremo vai organizar os seus amores menores. E quando a gente olha para Deus, a gente tem que entender que Deus tem um amor supremo. O amor supremo do Pai é o seu Filho. E o amor supremo do Filho é o Pai. Tanto que tudo que Deus faz em nós, e toda a obra dele por nós, é formando o seu Filho em nós. Por exemplo, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos quais foram chamados de acordo com o seu propósito, a quem de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui ele está falando do Pai. Qual é o trabalho do Pai em todas as coisas fazendo cooperar para o bem? Para que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então percebe que o molde da obra do Pai conosco é o seu Filho.
Porque o amor supremo do Pai é o Filho. E o que Ele ama em nós é o seu Filho em nós, porque nós estamos unidos a Ele. E nós só somos amados pelo Pai porque o Filho compartilhou da presença de um lugar junto ao Pai conosco. Tanto que em João 17, Jesus vai dizer: Pai, o amor que tu tens por mim, que também esteja neles. O que Jesus está fazendo? Está compartilhando o amor do Pai conosco. Como? Nos unindo a Ele mesmo, porque o amor do Pai está no Filho. Então a obra da redenção tem o Filho, a obra de Deus, do Pai, tem o Filho como diagrama. Todas as coisas do céu e todas as coisas na terra vão convergir em Cristo Jesus. Quem determinou isso? O Pai. Porque o Pai tem por amor supremo o seu Filho. E tudo que Ele faz em nós é formar o seu Filho em nós. Todas as coisas cooperam para o bem. Que todas as coisas, que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos que se parecem com Ele. Aí eu entendo muito bem com relação que não tem como comparar, né? Ah, Deus é como o sol, Deus é como tal. E aí tem a questão dos indígenas. Eu falo que nós fomos para Manaus, fomos evangelizar os ribeirinhos, abrir uma congregação lá. E o que eu percebo, assim, qual a referência que eles tinham do que é maior? É exatamente aquilo que ele via que ele não era ele que criava com as próprias mãos, né? E que é do sol, que é a lua e tal. Eu digo assim, claro que eu não tenho que inventar ou ter que tentar a pessoa fazer entender o que é Deus na medida dela, né? Mas como que fica esse evangelismo? Em relação, por exemplo, a um indígena, um africano que a vida toda ali, entendeu? Teve ali todo aquele culto, né? Aprendeu daquela forma. Como que é isso? Eu digo Vou fazer assim, o mesmo movimento de Paulo lá em Atenas. A criação, o Deus Criador, a queda e a redenção em Cristo. Porque Atenas sofria da mesma coisa. Vários deuses. Por exemplo, eles olhavam para o sol e falavam: o sol é Deus. Só que Paulo mostra que tem um Criador de todas as coisas, que é um único Deus. Ele começa a pregação em Atenas e o evangelismo dele dessa forma. Porque existe uma revelação natural. A Bíblia é clara que um dia diz ao outro dia, um dia aponta ao outro dia a glória de Deus. E Paulo fala lá no capítulo 1 de Romanos que Deus se deu a conhecer, que os atributos invisíveis de Deus são conhecidos na criação de Deus. Existe uma revelação natural de Deus na criação. Que todo ser humano que pode nascer na vila, que nunca teve contato com sociedade metropolitana como a gente tem hoje, mas que tem uma concepção de Deus. Por quê? Porque ele olha para aquilo e fala: existe alguém que criou. Porque existe uma revelação natural. Só que essa revelação natural foi corrompida por causa do pecado. Ele não consegue olhar para o Deus que criou, ele olha para a criatura ao invés do Criador. Ele adora a criatura ao invés do Criador. Porque o pecado corrompeu a revelação natural. Então a revelação natural por si mesmo, ela não serve mais para nos levar até Deus, o Deus verdadeiro. Ela nos leva à idolatria. Então agora a gente precisa da revelação especial, da Escritura. A gente precisa da revelação bíblica, que é o que Paulo faz lá em Atenas, começando lá de Gênesis, falando do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que dá fôlego a tudo e nada existe fora dele. Então é essa forma que a gente tem que lidar nesse tipo de situação. Deu para entender? Não, foi exatamente isso que a gente falava para eles. Sim. Tudo aquilo lá que eles estavam vendo e que eles adoravam, na verdade, Deus que nós estávamos pregando ali foi o Criador de todas as coisas, que não estava no campo da existência, mas no campo da essência. Para a gente finalizar aqui, como que Deus ama, né? A gente viu que o amor de Deus é santo e justo, certo? Que esse amor de Deus é consagrado a Ele mesmo, e que o amor supremo de Deus é Deus, e que toda a obra dele é para a sua própria glória. A gente viu isso. Se o amor supremo do Pai é o Filho, então tudo que Ele faz é para o Filho, inclusive na obra da criação e da redenção. Ele nos inclui no Filho e forma o Filho em nós. Se o amor supremo do Filho é o Pai, então tudo que Ele faz é apontar para o Pai, glorificar o Pai e nos compartilhar a presença do Pai, que é tudo que Ele veio fazer e descrever na sua obra da redenção nos Evangelhos. Quem me vê o Pai, eu faço o que eu vi o Pai fazer, eu vim para glorificar o Pai, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Então, tudo que Jesus vem fazer é nos compartilhar a presença do Pai. Por quê? Porque o amor supremo do Filho é o Pai, e o amor supremo do Pai é o Filho. E aí Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte para a gente concluir isso. Que amor é Deus da parte de Deus. Como assim? Amor é o Pai que se derrama no Filho por intermédio do Espírito. Então é Deus Pai da parte de Deus, do Deus Espírito, por intermédio do Deus Filho. E é esse mesmo movimento do Deus Filho por intermédio do Deus Espírito ao Deus Pai. Então é por isso que ele fala, amor é Deus da parte de Deus. Só que esse amor também é comunicado a nós. É o amor que é de Deus, da parte de Deus a nós. Então é o amor de Deus Pai por intermédio do Filho pelo Espírito comunicado a nós. Só que como a gente viu, esse amor ele é santo. Ou seja, Deus tem um amor supremo. O amor de Deus é santo. Então o amor de Deus é consagrado a Deus. Então, todo o ato de amar de Deus tem uma intencionalidade, provocar mais amor por Ele. É por isso que quando a gente ouve, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, porque não deu tempo de entrar. A gente ouve aquele conceito de amor incondicional, né? E existe uma medida em que nós podemos falar que o amor de Deus é incondicional e existe uma outra medida em que nós não podemos falar isso. E geralmente a medida em que nós afirmamos que o amor de Deus é incondicional é na medida que a gente não pode falar. Porque o conceito de amor incondicional que as pessoas dão hoje é o amor que ama indiscriminadamente, independente de qualquer coisa. Se fosse assim, Jesus não precisava morrer. Deus teve que esmagar o Filho dele para que o amor dele fosse repousado em nós, porque repousava sobre nós a ira. Por que a gente pode falar do amor incondicional para a gente? Porque Cristo cumpriu a condição da lei, e da justiça e da santidade do amor. Se ele não tivesse cumprido a condição, a gente não poderia ser amado, a gente seria julgado e condenado ao inferno. Como em João 3,16 fala, que Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual é o último versículo? Aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Permanece sobre ele. Como assim permanece? É porque já estava lá. Ela não existiu depois que você rejeitou a Cristo, ela já estava lá, porque você pecou. Então o amor de Deus, ele é centrado em Deus. E todas as vezes que Deus ama, Ele ama com a intensidade, com a intencionalidade de provocar mais amor por Ele. É por isso que você tem diversos textos, por exemplo, João falando assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo nos constrange, a palavra constranger significa compungir, compelir, obrigar. Traz a ideia de um soldado obrigando uma pessoa a fazer algo. Paulo está dizendo que o amor de Deus é tão poderoso que Ele nos obriga a algo. Aí nos cabe uma pergunta interessante, eu gosto de fazer essa pergunta, eu gosto de ver as reações. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os seus próprios interesses, certo? Se Deus, Ele vive para a sua própria glória, como é que Deus pode ser amor então? E aí, gente? O que vocês acham? O amor não busca os seus próprios interesses, mas Deus vive para a sua própria glória. Como é que ele pode ser amor? Acho que isso é explicado pela questão da própria Trindade, né? Porque Jesus fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele é essa movimentação do Filho está apontando para o Pai está apontando para o Filho. Então na verdade ninguém está buscando o seu interesse próprio, mas um está apontando para o outro. É claro que esse interesse culmina nos três ali, que é dar glória a Ele mesmo. Mas ao mesmo tempo essa glória não é uma glória egoísta, porque ela está girando em torno de um colocando a glória sobre o outro, né? O Pai sobre o Filho sobre o Pai, o Espírito, enfim. Então como eles são essa comunidade, não é um amor egoísta. Passa por aí. Eu vou ler um texto de Ricardo São Vito que vai trazer luz a isso. Vai dizer o seguinte: por definição, o amor é direcionado a outra pessoa, que é o que a gente já falou. Assim, o amor não pode existir se não houver uma pluralidade de pessoas. O amor supremo não é direcionado para a criação, uma vez que a pessoa criada não é digna do amor supremo. Para que o amor supremo seja direcionado a outro, é preciso
que seja tão grande que nada maior possa existir e que seja de tal ordem que nada melhor exista. Para a plenitude da caridade existir em Deus, é necessário que uma pessoa divina esteja relacionada a outra pessoa igualmente digna, que por essa razão também é divina. O que ele está dizendo? Que o amor supremo não pode ser dirigido por algo que é inferior. Se Deus é o supremo ser, Ele não pode amar supremamente a sua criação, que é inferior a Ele mesmo. Entendeu? E somente alguém que é tão igualmente digno e supremo como Deus é supremo, é digno de amor supremo. Então, é por isso que o Pai, Ele ama supremamente o Filho, porque somente o Filho é tão digno quanto o Pai, porque Ele é Deus de Deus e luz de luz. Ele não é uma criatura, Ele também é Deus. É por isso que o amor de Deus é centrado, o amor supremo de Deus é centrado nele mesmo, porque somente Ele é tão digno a ponto de uma pessoa amar supremamente a outra na relação da outra, que é o que ele falou. Só que amar é desejar o bem. Então o Pai, Ele deseja o Filho, porque o Filho é o seu prazer eterno, é o seu deleite eterno. Ele é Deus de Deus, Ele é o resplendor do seu ser. E se o amor é desejar o bem, a pergunta é, quando nós amamos, que bem que nós estamos desejando? Porque se o amor não busca os próprios interesses, mas o amor deseja o bem, a pergunta é, o que é estar bem para Deus? Estar bem para Deus é você amá-lo mais que tudo, porque Ele é o supremo bem. É por isso que Ele pode ser amor e viver para a sua própria glória, e buscar ativamente a sua própria glória, porque Ele é o supremo bem de tudo. Ele é a fonte de toda vida e existência. Então, o amor de Deus, ele é centrado em Deus. Deus nos ama para que nós possamos amá-lo de volta. E aí tem um teólogo que ele diz o seguinte: Deus nos ama, o amor de Deus é demonstrado na capacidade que Ele nos dá em amá-lo de volta. Porque se Deus nos desse algo que é inferior a Ele, Ele não nos amaria. Porque Ele é o supremo bem. Então, Deus, ao nos amar, Ele deseja que nós o amemos mais do que tudo, porque Ele é tudo. Então, o amor de Deus que é derramado sobre nós tem a intenção de voltar para Ele. E é justamente nesse ponto que Ele mostra a grandeza do seu amor, ao nos capacitar a amá-lo. Porque é quando você o ama mais do que tudo, que você experimenta a plenitude da sua existência e o sentido da sua existência, porque Ele é o supremo bem. Então amar na Escritura não é aceitar o meu conceito de verdade. Amar na Escritura é o amar a Deus mais do que tudo. E isso aponta não só para a relação de Deus comigo, mas para a minha relação com o próximo. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que amar o outro, a partir desse amor de Deus, da parte de Deus, é amar o outro com referência a Deus. O que isso quer dizer? É você buscar a glória de Deus no outro. Porque se amar é desejar o bem, então se você entende que o supremo bem é Deus, então o que você vai desejar para o outro é a glória de Deus na vida dele. E o movimento que você vai fazer na vida dele é que ele ame a Deus mais do que tudo. Só que quando o seu amor supremo é, por exemplo, vamos botar o dinheiro de novo que é mais fácil. Seu amor supremo é o dinheiro. O que você quer para o seu irmão? Que bem você deseja para o seu irmão, para o seu filho, para o seu esposo? Dinheiro, bens. Só que o amor bíblico é um amor centrado em Deus. Porque Deus é o supremo bem. Então o amor cristão, ele é completamente distinto de qualquer coisa que exista no mundo. Porque o movimento do amor cristão é buscar no outro a glória de Deus. Eu amo o outro quando eu capacito ele a amar a Deus mais do que tudo. Esse é o amor cristão. Eu amo meu filho de forma cristã quando eu ensino meu filho a amar a Deus mais do que tudo. Eu amo meu esposo, eu amo meu irmão quando eu glorifico Deus na vida do meu irmão. O movimento do amor cristão é sempre para Deus e nunca para o eu. Não tem aceitação do eu.
Logo, esse amor, ele faz guerra. Ele faz guerra com tudo aquilo que afasta o meu irmão de Cristo. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo também é a mesma É o mesmo. É o que você vai falar. Porque o amar o próximo como a mim mesmo começa com amar a Deus de todo coração, alma, entendimento e forças. Então, tudo que eu digo que é amor, mas que não tem referência a Deus quando eu me movo em direção ao outro, a Santo Agostinho vai falar que é cupidez, é vaidade. Porque amor cristão é sempre quando você aponta o outro em direção a Deus. E quando você derrama Deus no outro, e não em qualquer outra coisa. Porque Deus é o supremo bem. Qual é esse limite de aceitar e de amar alguém que está, por exemplo, né? Você tem um parente, sei lá, que é um feiticeiro, uma prima, uma pessoa. Essa questão de não andarão os dois no caminho se não estiverem de acordo. Ou você ter que abrir mão de pai, mãe, filho por amor a Deus e não aceitar. Então, por exemplo, um feiticeiro, né? De repente ali